Vamos começar representando as forças que atuam nesse avião. Atuam peso para baixo. E o enunciado falou que existe uma força de sustentação feita pelo ar sobre as asas e formando um ângulo de 90 graus com elas. Essa é a força que eu vou chamar de FS, força de sustentação. E agora, o que a gente faz? A gente decompõe essas forças, porque você nota que tem uma que está inclinada em relação à outra. Jacques, eu sempre tenho dúvidas sobre qual força eu tenho que decompor. O macete, pessoal, é sempre decompor a força que produz a aceleração do movimento. Nesse caso, observe que esse avião ele gira em torno de um centro. Quem é que produz uma aceleração durante um movimento que é curvilíneo? Não é a força resultante centrípeta? Então, aqui, quem está produzindo a aceleração é a força de sustentação. Logo, é ela quem eu vou decompor. Vamos criar aqui o eixo Y e o eixo X. E agora se decompõe. Projeta ela sobre o eixo X e aqui eu tenho FSX. Projeta ela sobre o eixo Y e eu tenho essa aqui, ó. FSY. E agora, o que eu faço? Bom, vamos lá. Observa esse triângulo aqui, ó. Deixa eu trazer ele para cá, porque muitos alunos têm dificuldade de enxergar a questão dos ângulos. O enunciado falou que isso aqui vale 45 graus. Imagina eu fechando o triângulo aqui do plano inclinado. Aqui está atuando o peso. Para cá está o FSX. E para cá está o FS. Então, olha só essa figurinha. Só para você enxergar onde que vai estar o ângulo de 45 graus lá no avião, eu fiz aqui um plano inclinado, está aqui o ângulo de 45 graus, o peso do avião para baixo, a força de sustentação perpendicular à asa e aqui a componente FSX. Ora, vê se vocês enxergam. Se esse ângulo aqui é 45 e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, então esse ângulo aqui, ó, ele também vale 45 graus. Só que isso aqui não vale 90 graus? Se isso aqui é 45, então esse pedacinho aqui também vale 45 graus. Mas olha de novo, qual que é o ângulo entre FS e essa linha branca do plano inclinado? Isso aqui não tem 90 graus? Se isso aqui vale 45, então esse ângulo aqui vale 45. Então, conforme eu mostrei, o ângulo de 45 graus está aqui, ó. Vamos fazer uma coisinha? Vamos usar as relações de seno e cosseno para calcular as componentes. O cosseno do ângulo θ é o cateto. Então, olha esse triângulo retângulo aqui. O cosseno é o cateto adjacente, FSX, sobre a hipotenusa, em vermelho, FS. Então, eu já sei que FSX vai ser FS vezes o cosseno de 45 graus. Isso, então, vai dar FS vezes cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Vamos deixar assim. O que é o seno de θ? O seno de θ, vamos olhar aqui na figura, o seno de θ, quem está oposto é cateto oposto, que é esse lado aqui, dividido pela hipotenusa. Seno de θ, cateto oposto, FSY, sobre hipotenusa FS. Eu tenho que FSY é FS vezes o seno de 45 graus. Isso vai me dar FS vezes seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Bom, vamos olhar aqui para a figura. O que nós temos aqui? Olha só, esse avião, ele não sobe e não desce. Então, no eixo Y, ele está em equilíbrio. Portanto, o que a gente pode falar? No eixo Y,
força resultante em Y igual a zero, logo, FSY é igual ao peso desse avião. Acontece que FSY, tá aqui, ó, é Fs raiz de 2 sobre 2. E isso é igual ao peso. Bom, o que a gente descobre? Que essa força de sustentação, o que a gente descobre, então? Que essa força de sustentação vale 2 vezes o peso dividido por raiz de 2. Vamos deixar isso guardado aqui. Ok? Bom, e agora, o que a gente faz? Vamos voltar para a figura. Olha aqui o eixo X. Repare, não tem ninguém para anular FSX. Ora, mas a gente sabe que quando um objeto está fazendo uma curva, atua sobre ele uma força que terá como resultante a força resultante centrípeta. Então, nesse caso, quem é a força resultante centrípeta? FSX. Então, vamos fazer a seguinte igualdade. No eixo X, força resultante centrípeta é a força SX. Você lembra da fórmula? Força resultante centrípeta, mv ao quadrado dividido pelo raio, FSX. Tá aqui, ó. FSX é Fs raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui fica Fs, que é a força de sustentação, raiz de 2 sobre 2. Mas Fs é 2P sobre raiz de 2. Então, essa equação fica mv ao quadrado sobre o raio igual Fs, 2 vezes o peso, que é mg, já vou substituir, dividido por raiz de 2, vezes raiz de 2 sobre 2. Bom, dá para cortar raiz de 2 com raiz de 2. Esse 2 eu corto com esse 2. Massa, corto com a massa. Então, a gente vai ter que a velocidade ao quadrado é o raio vezes a gravidade. Qual é a velocidade do avião? O enunciado falou que era 540 km por hora. Então, eu já dividi para você aqui, ó, por 3,6. Isso dá 150 metros por segundo. E o raio da trajetória é esse raio aqui, ó. Então, vamos jogar nos números. Teremos velocidade 150 elevado ao quadrado, igual ao raio, que eu não sei, vezes a gravidade, 10. Só fazer as contas, o raio vai dar 2.250 metros. É uma questãozinha difícil, né? Resposta, letra C.